Carla fez o lançamento de um livro que, na verdade, é direcionado para um público infanto-juvenil, né? Que eu achei super interessante, porque essa meninada aí não conhece direito a vida de Manduce, né? Focado nesse tipo de público, o infanto-juvenil. E eu gostaria de começar com você, Carla, você exatamente me contando como é que nasceu essa ideia, como surgiu a ideia de escrever esse livro voltada para um público infanto-juvenil sobre a nossa querida Santa Dulce dos Pobres, que teve agora no dia 13, o dia litúrgico, né? Para falar um palavreado mais fácil, é o dia oficial que o Vaticano comemora a Santa Dulce dos Isso, o Pobres, né? dia. Porque quando fala assim de dia litúrgico, tem gente que não tem muita aproximação com igreja, tal, às vezes talvez não entenda. O dia 13 é justamente dia 13 de agosto, dia dedicado a Santa Dulce dos Pobres, pelo calendário, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, pelo calendário oficial do Vaticano, né? Esse é o dia dedicado à Sim. Irmã Dulce. Sim, então a Carla fez... Primeiro eu quero mandar um beijo para quem está aí dizendo linda, um beijo para todos vocês, meus amigos, que vieram aqui me prestigiar. Cadê? Me aceite novamente. A Francine está falando aí, me aceite novamente. Eu vi, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas eu queria que você fosse fazendo uma introdução, né? Bom, então, Como é que nasceu essa ideia? Como foi que surgiu isso na sua cabeça? Me conte aí. Aqui o papo é bem descontraído, né? Tilé. Não tem Não, formalidade. Tilé, Né? não, tranquilo. É igual funciona igual minhas lives culturais, né? Que eu deixo bem à vontade também Uhum. os convidados, que eu acho que a arte a gente tem que passar, né? Transmitir nesse momento tão doloroso, né? Que ainda estamos vivendo. Então a gente precisa ter esses momentos mais calmos, né? Tranquilo. Então, Dulce Aventureira, gente, eu sempre fui apaixonada pela história de Irmã Dulce, que é antes, né, de virar santa, de Irmã Dulce. Eu não me lembro, Tilé, se eu tive um contato com ela, isso apagou da minha mente, mas claro que é da minha época também, mas eu não me lembro se eu tive esse contato, mas é uma história incrível, a história dela, e eu sempre escrevi, como é que se diz? Sempre escrevi, ó. Sempre escrevi para as crianças. Então, esse é o sexto livro que eu estou publicando. Então, todos são direcionados para a literatura infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Então, eu já venho com esse traquejo, vamos botar assim, né? Que nem a gente fala na rádio, com o popular. Uhum. As crianças, para mim, eles dão feedback mais rápido do que qualquer outro. E o adulto, não pense que porque o livro é para criança que o adulto não vai ler. Tanto o adulto como o idoso, todo mundo, Sim, gente. sim. Eu Então a mesmo gente só devorei precisa em titular, né? questão de 10 minutos. Você mandou aqui, seu irmão me trouxe, agradeço aqui publicamente, inclusive. E eu acho assim, que é uma leitura tão leve, gostosa de se ver, bem ilustrada, né? E aí eu É fui, verdade. são 24 páginas só, mas ficou muito interessante. Só para que vocês tenham uma ideia, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Esse é o livro Dulce, a Aventureira, Amor e Fé, né? Que você já encontra lá Nas lojas do nas lojas, santuário, na Santa loja Dulce, do do Santuário de santuário. Nossa Senhora de Santa Dulce dos Pobres. Sim. Sim. Aí você estava contando como é que você teve essa ideia. Isso. Aí o que aconteceu? Francine, Quando um iniciou instantinho só, viu, Francine? Eu lhe chamo já já, querida. Mente só um pouquinho aí, por quando favor. inici- Quando iniciou a pandemia, eu já estava fazendo um trabalho com as crianças. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Salvador também. Certo. Então, o ano de 2020 foi o ano que iniciou com a campanha da fraternidade com Santa Dulce dos Pobres. Então, a gente. Ou foi, não, desculpa, 2019, né? Ai, meu Deus, agora apagou da minha mente, eu não sei se foi 2019 ou 2020. Mas eu estava fazendo já um trabalho com as crianças contando a história de Santa Dulce, então eu já vinha pesquisando. Só que durante a trezena de Santa Dulce, dos pobres, do ano de 2020, do ano passado, dia 7 foi o dia da homilia do padre Adilto da Igreja da Conceição da Praia. Então eu estava com medo porque eu não tinha tomado a vacina, não fui para o santuário. Então eu assisti através do Instagram, né? E aí tem a imagem dela embaixo e em cima a missa. E no momento da homilia, Tilé,
eu senti tocar no meu coração, sabe? Aquelas palavras doces me dizendo: cadê o livro das minhas crianças? Eu fiquei assim parada e aí cheguei a visualizar como se fosse um sorriso no semblante dela, sabe? Então aquilo me tocou profundamente. Eu chorava, eu não conseguia nem mais ouvir o final da missa. Eu me emocionei muito. E no outro dia eu criei coragem e fui para o santuário. Eu disse: não, hoje já não é mais, ainda está na preparação. Eu vi que estava um pouquinho vazia e aí eu fui. Cheguei lá, botei o joelho no chão e agradeci e perguntei se era isso mesmo que ela queria. Mas tinha um detalhe: ela não poderia sair do meu lado de jeito nenhum. E ela permaneceu o tempo todo no meu computador. Aqui, ó. O tempo todo. E uma coisa que eu prometi, que quando eu só abriria para as pessoas quando eu concluísse o livro. E aí fui para a minha pesquisa também, né? Aí tive que me aprofundar mais. Fui atrás do pessoal do Memorial Irmã Dulce, que estava fechado. Eles abriram quando eu contei a história. Aí tive que contar para eles. Faz parte. E aí eles conversaram comigo. E eu fui atrás de mais pesquisas na internet, jornais da época contando história, porque eu queria. Todo mundo sabe a história de Irmã Dulce, mas a biografia, como foi que aquele hospital foi construído realmente? Quando foi que Irmã Dulce teve o chamado? Porque Irmã Dulce era uma criança sapeca, igual todas as crianças, né? Jogava bola, pulava de bonde, era uma criança que aprontava, literalmente. Por isso o nome Dulce Aventureira. Ah, tá vendo uma explicação para tudo? Né? Tem sim, é Mas aí porque parece a que história dela é uma aventura, Tilé. A história dela é uma verdadeira aventura. Porque passa por tantas coisas que a gente, que às vezes tem a fé assim abalada, ela não tinha. O amor dela era incondicional, gente. Então, tudo que vinha, ela botava o joelho, ela pedia e ela era atendida. eu tenho até algumas Então, para contar aqui durante a nossa live que são do meu conhecimento, né? Mas vamos deixar o papo fluir. Eu queria que você falasse primeiro do poema, para poder acionar a nossa Francine, para ver se ela canta aqui o poema para a gente. Você, então, nesse episódio que decidiu escrever o novo livro sobre Irmã Dulce, repito, gente, estou conversando aqui para você que está entrando agora, com Carla de Jesus, uma escritora baiana que faz livros para o público infanto-juvenil, que lançou um livro infanto-juvenil para esse tipo de público sobre a vida de Irmã Dulce, tá? Então, para você que entrou agora, você conseguir pegar o fio da história, né? Sim, então, eu li no livro que você fez, você até já tinha me contado também, né? Você fez um poema. E esse poema começou como? Depois a gente vai se aprofundar na vida dela. Eu só estou querendo fazer uma introdução assim para claro, poder a gente colocar a Francine para ver se preciso ela canta para a entender. gente também daqui a pouquinho, né? Sei. E eu tenho a impressão, eu só pedi a Deus e a Irmã Dulce antes de começar que me segurasse a minha emoção, sabe? Para poder a gente fazer a coisa com o Imagino. Eu profissionalismo de também estou sempre. segurando a minha. Para poder fazer a coisa com o meu profissionalismo de sempre, modéstia à parte. Então, eu só pedi isso, que me segurasse nesse sentido. Porque eu tenho passagens interessantíssimas. Eu conheci, tive a honra de conhecer a Irmã Dulce. Tá? Não era muito próximo, foram 2 ou 3 contatos na vida, mas tenho alguma história para contar, inclusive de outras pessoas que já escreveram livros sobre a vida de Irmã Dulce. O senhor Antônio Jorge Moreira Garrido, por exemplo, tem 3 livros, acho que 2 deles sobre a Irmã Dulce. Né? Ah, E eu tenho passagens interessantíssimas que ele contou. Ele me contou, ele fez também todo esse trabalho de apuração de fatos, tal. Mas vamos deixar para escorrer. Talvez eu lhe abuse um pouquinho e passe de 1 hora, mas vamos em frente, vamos em frente. Se a gente tiver pauta aqui, a gente vai levando, né? Porque Irmã Dulce merece certo. tudo de melhor, realmente. Eu não sei porque o Vaticano demorou, na minha cabeça aquilo não entrava. Como é que o Vaticano demorou tanto para reconhecer essa mulher como santa? Né? Mas a gente já sabia, Foram mesmo sem, foram uma novela, pelo amor de Deus. Sim, mas me fala aí do do poema poema. para poder eu trazer a Francine. Deixa eu ver se eu consigo acionar a Vamos Francine. lá. O que aconteceu, Tilé? Eu, quando terminei, eu publiquei um livro também em maio, que foi O Além da Pele. É um livro lindíssimo. E ele Olha, é ela aí. baseado. Oi, Fran! Oi, tudo bem?
Caiu. Tudo, meu amor. Então, e aí eu disse, Santa Dulce, a gente finalizou, e agora? Eu não tenho dinheiro para publicar. E aí eu fui convidada para participar de uma antologia internacional. E eu disse, e eu tinha que criar uma poesia. Eu fui acordada, Tilé, de madrugada. Isso nunca me aconteceu, sabe? Nesse mesmo dia que eu disse a Santa Dulce que eu não tinha dinheiro para publicar. E aí o que aconteceu? Eu fui acordada e eu senti, sabe? Aquelas palavras, eu peguei um papel e comecei a escrever. Comecei a escrever as palavras, inclusive coloquei muitas no livro, acrescentei, eu acabei mexendo um pouco no livro e colocando as palavras dessa poesia também. E foi aí que eu conheci quem? A editora, a Cogito Editora, e ele soube da poesia. Essa poesia ela foi traduzida para 5 idiomas: inglês, francês, espanhol, alemão e, ai meu Deus, italiano, o principal. Italiano, que foi o primeiro. Então, aí foi que Ivan Almeida, que é o dono da editora, ele veio conversar comigo e eu expus para ele, né, o meu projeto. Eu sabia, e uma coisa, uma amiga minha de infância sempre fala assim, Carla, não é bom você dizer que é todo mundo da Bahia, tal. Eu disse, mas gente, nós baianos conhecemos muito bem a história de Santa Dulce. Então, Ivan, ele abraçou o projeto, ele abraçou e me surpreendeu. Por que, Tilé, eu digo, eu já trabalhei com diversas editoras e eu não vi o que ele fez. Eu disse a ele que em uma das promessas que eu fiz para Santa Dulce, teria que uma parte do valor, do lucro, né? Uhum. Teria que ser revertido para as obras sociais Irmã Dulce. Então, você imagine se eu convido, se eu, sei lá, chamo uma empresa, uma editora, eles iam dar uma pequena porcentagem. E ele dividiu por 3, Chilé, um terço, sabe? A Cogito, a autora e as obras sociais. Eu chorei de emoção, porque é um livro que eu sei que tem uma função social, que é instruir nossas crianças, sabe? É trazer essa história viva. Eu me emociono muito. As entrevistas que eu dou na rádio, eu estou tentando segurar, porque o ouvinte que está do Eu outro lado, a gente imagino. tem que segurar. Eu imagino Mas mesmo. é pura emoção, é pura emoção. Eu fico me arrepiando o tempo todo, porque é uma história viva, viva pra gente, sabe? É verdade. Então foi assim que aconteceu a poesia. E eu quero recitar. E aí sim, aí vai entrar Francine Maria. A Francine Maria, essa coisa linda, essa menina que aprendeu a voar, ela é do Ceará. Olha só, mas eu conheço a Francine desde o ano passado, né, Fran? Ela participou da live cultural e eu sou encantada Daqui a pouquinho eu vou fazer pelo umas perguntinhas trabalho. para ela, antes dela cantar. Para ela se Eu sou apresentar aqui para o nosso público. encantada pelo trabalho dela. Ela é uma cantora, ela é muito instrumentista, ela é cordelista, ela é uma menina, sabe, firme, na fé dela também. E isso só agregou ao nosso trabalho. E aí eu convidei, eu disse, Fran, eu queria muito que essa poesia ela fosse musicalizada. Aí ela já tinha botado algumas músicas autorais dela nas plataformas digitais. E ela fez, tia Carla, pode deixar comigo. E aí ela musicalizou. E a única coisa que eu tinha dito a ela que Irmã Dulce, ela tocava sanfona. Mas ela tocava sanfona, não era pelas ruas, gente. A capa tá aí nas ruas, mas era só para chamar a atenção de vocês. Na verdade, ela tocava no Círculo Operário da Bahia, nas festas, né? Nos presídios, para poder evangelizar. Na época era o orfanato que ela tinha, né? Ela tocava para as crianças. Então, eu disse a Fran, ela é apaixonada pela sanfona, mas
Aí eu disse, Fran, será? Aí pronto. Aí ela, quando ela mandou, Tilé, eu chorava com a música. Ver essa princesa tocando sanfona, é a coisa mais linda. E foi assim que a Fran entrou também, tá o nome dela no meu livro, Enquanto você sabe? se prepara aí para declamar a poesia, para musicalizar, deixa eu conversar um Sim, pouquinho com ela. pode Francine, um conversar. abraço, querida. Um beijo para você. Linda, linda, linda. Você é Muito de obrigada. Fortaleza mesmo ou de outra cidade do estado do Ceará? Então, eu sou do interior do Ceará, na Serra Hum, da Ibiapaba. A quantos quilômetros mais ou menos fica de Fortaleza, sabe dizer? Ela leva, acho que é 350 quilômetros. Uhum. Como foi que você conheceu a história de Irmã Dulce através da Carla ou você já conhecia? Como é que você se identificou com isso? Ok, então, quando eu musicalizei a música da Irmã Dulce, da Tia Carla Jesus, eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei muito feliz mesmo de musicalizar a música sobre Irmã Dulce, porque Irmã Dulce era uma mulher generosa, era uma mulher que amava todas as pessoas, independente assim, das suas etnias e das suas raças, né? Então ela amava todos, sem exceção nenhuma, ela gostava de todos, ela tinha fé e acreditava nas pessoas. Então ela tinha assim o seu lado humano. Isso é o que eu acho mais bonito nas pessoas. Então, eu também acho a semelhança com a Irmã Dulce, porque ela tocava sanfona e eu também toco. Então, eu acho muito parecido. E agora, a Tia Carla Jesus vai declamar o cordel Anjo Bom de Salvador para eu poder cantar. Isso, muito bem. Já deu até de apresentadora, que já passou a bola para Carla, né? Mas é muito linda, né? É muito linda. Ela é linda, Tilé. Então 13 vamos anos, lá. né? 13 anos de idade? Beirando 14, dia Beirando 14. 29. Tá aí. Né, Ah, dia Fran? 29 agora? Que legal, que Eu legal. faço dia 30, ela faz dia 29. Meu Até isso. Deus. Nossa, então eu já vou dar os parabéns antecipados, porque a gente está fazendo a live dia 25. Exatamente. Muito Mas bem. vamos lá. Vamos lá. Você Vamos, declama e ela, logo depois de você, ela entra tocando, que ela já vai se preparando aí para tá, tocar. vamos lá. Anjo Bom de Salvador. Irmã Dulce, Dulce aventureira, mulher guerreira e muito especial. Tinha uma saúde tão frágil, mas era de uma força descomunal. Batia de porta em porta pelas ruas de Salvador, nos mercados e nas feiras, ou até mesmo no gabinete do governador. Uma gigante, aquela pequena, sabia como ninguém lutar. Pelos humilhados e esquecidos, sua missão era amar. Irmã Dulce, doce amor, anjo bom dos alagados, anjo bom de Salvador. Maria Rita, Mariinha, Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, anjo bom dos alagados, anjo bom de Salvador. Vários foram os seus nomes, todos recheados de puro amor. Aquela que abdicou da sua própria vida, acolhendo em seus braços a quem nunca ninguém amou. Irmã Dulce deixou como seu maior legado amar e servir com uma fé viva em Nosso Senhor. Que bacana. Vamos lá, Francine Maria. Irmã Dulce, Dulce aventureira, mulher guerreira e muito especial. Tinha uma saúde tão frágil, mas era de uma força descomunal. Batia de porta em porta pelas ruas de Salvador, dos mercados e
ou até mesmo no gabinete do governador. A gigante, aquela pequena, não sabia como ninguém lutar. Pelos humilhados e esquecidos, sua missão era lá. Irmã doce, doce amor, anjo bom da lagarto, anjo bom de Salvador. Maria, Rita, Maria, irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, anjo bom do talagado, anjo bom de Salvador. Olhos foram os seus nomes, todos recheados de puro amor. Ela que abdicou da sua própria vida, acolhendo em seus braços a quem nunca ninguém amou. Quando se deixou como seu maior legado, amar e servir como a fé viva em nosso Senhor. Irmão doce, doce amor, anjo bom de Salvador. Anjo bom de Salvador. Linda! Te amo, minha princesa! Muito obrigado, viu, Francisco, pela sua participação aqui. Adorei. Agradeço a você de coração. E que Ô, você seja Tilé. muito feliz, viu? Oi. Tilé, deixa ela declamar um cordel, o cordel dela, que ela fala da cidade, da vida dela. Declama pra gente, vai, Fran. E uma música, e deixa ela tocar só uma, no Nordeste arretado. Que é autoral dela, viu? Você vai amar. Depois a gente volta. Ok, então eu vou declamar um cordel que eu fiz sobre mim e que fala assim: eu sou Francine Maria, menina que aprendeu a voar. No meio do berço da serra da Guiababa, onde a arte fez ecoar. Uma menina arretada, amor pelo Nordeste abraçar, defensora da cultura e declama com desenvoltura. Filha de Francivaldo e Arilene, desde pequena, aprendi a lutar e nunca desisti dos meus sonhos, de tudo da arte representar. Sou cantora, multi-instrumentista, quero me tornar uma artista nestes versos que estou a contar. Se perguntar, cadê ela? Estou aqui. Dom de Deus herdado, flauta doce, teclado, violão, comecei sozinha a tocar. O sax e o violino vieram para a diversão. E em uma dessas brincadeiras, com a sanfona, resgatei a tradição. Animar esse povo que mora no meu coração, fazendo apresentação e eventos que é a minha paixão. Quando estou com os meus instrumentos, nem vejo o tempo passar. Já lancei meus 3 cordéis, porque o amor quer expressar. Eu gosto de tudo que faço. Vou fazer isso sem cessar. Nos 4 cantos do mundo, levando a música, o cordel e o gangá. Vamos lá, a música agora. Eu vou no nome da fazenda e tenho orgulho de falar. Escuta a vaquejada, o sertão é um lugar. Não sou banana, sou vaqueira, não costina, ainda tá condenado. Já foi a noite. Da fazenda e tenho orgulho de falar. Escuta a vaquejada, o sertão é um lugar. Não sou banana, sou vaqueira, não costina, ainda tá condenado. Já foi a noite. Eu já não tô na cabeça de coro, mas de coro, tudo que a gente fala pra animar seu coração. Eu já não tô na cabeça de coro, mas de coro, leva tudo que a gente fala pra animar seu coração. O cheiro de leite, a calça de luz. Valeu.
Muito obrigado, querido. Tchau! Tchau. Obrigado, querida. Beijo, meu amor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo no seu coração. Cheiro. Cheiro. Essa é a Francine Maria. Que graça, viu? Vai fazer 14 anos ainda. Desinibida, né? Solta. Ela tem outra música, viu? Gravada para o livro. Ela já merece, digamos assim, uma live à parte, né? Para ela contar a história dela, tal. Seria uma live à parte aí. Com caso, certeza. Né? Com certeza. Mas é fantástico. Tem 13 para 14 anos, minha gente. Com esse. Como é que eu poderia dizer, meu Deus? Com essa competência, não, tem um outro termo. Com essa facilidade. Me faltou a palavra aqui agora. Eu cheguei até a me emocionar aqui já um pouco, e é aquilo que eu disse no início. Estou tentando me segurar aqui, porque é realmente uma história extraordinária, fantástica, iluminada. Né? Eu falei do meu sonho de ir no Vaticano, e apesar de... eu sou católico, claro, mas, por exemplo, eu tenho assim, uma admiração extraordinária por Divaldo Franco, o espírito de Divaldo Franco. Né? Já está com 90 e poucos anos. Eu espero ainda poder conhecê-lo, né? Porque é muito difícil chegar a ele, a não ser no dia lá que ele faz as palestras dele e tal. De vez em quando você ainda consegue um contato. Fora disso, é a coisa mais difícil do mundo. É um homem mundialmente conhecido. Né? Então, esse é um outro sonho que eu tenho, que eu espero concretizar. Né? Eu já estou com 61 anos. O pessoal fica assim: pô, você se acha velho quando você faz 61 anos? Eu disse: eu já sou. Porque aqui no Brasil, o idoso é a partir de 60, então eu já sou idoso. Embora eu acho que... Velho é o mundo, Tilé! Isso tinha que ser mudado, tinha que ser alterado aí pelo Ministério da Saúde, sei lá, passar 70 anos, porque essa taxa, essa qualificação de idoso de 60 é de lá atrás, quando realmente as pessoas para chegar em 60 anos era difícil, morriam com 45, 50 anos, né? Antes de 60. Hoje a realidade é outra. Bom, mas não estou aqui para falar disso, não. Vamos falar de Irmanduz, né? Agradecendo a todas as pessoas que estão entrando aí. Minha querida Clau Cordeiro entrou aí, minha querida amiga. Muita gente batendo palminhas aí para a participação da Francine Maria, da sua também. Muito bacana, muito bacana. Incrível. Eu posso dizer a você, Carla, às vezes eu me alongo um pouquinho, porque, como eu disse, é bate-papo, não é entrevista, sabe? Eu posso dizer a você que eu fiz 45 anos de profissão, 45 anos com atividade de rádio. Eu fazia futebol, né? Era primeiro repórter, depois comentarista esportivo. Mas em live, eu estou desde o dia que eu me aposentei, 26 de fevereiro de 2019. Né? Quer dizer, parei ali e há 1 ano e 3 meses atrás eu comecei a fazer lives por insistência do meu filho Leonardo. Eu não queria fazer, mas ele me convenceu a fazer. Né? Então, eu poderia dizer que de 780 papos com Tilé, que foram feitos em 5 anos, nos últimos 8 anos, eu já parei com o programa em rádio há uns 3, né? quase isso, 2 e pouco, acho. 2 anos, alguma coisa. Eu fiz 780 papos com o Tilé quando o convidado tinha aqui no estúdio ao vivo. Era um programa 10 horas da noite. Eu tive pouquíssimas vezes que a pessoa faltou, que o convidado faltou, acho que 2 ou 3, em 780 programas. O pessoal gostava de participar do programa. O programa realmente se firmou no rádio. E eu poderia dizer que 780 programas, hoje 205 lives, hoje com a sua, né, quase 1000 edições, talvez essa seja assim, a que estou me segurando mais pela emoção, pela história, por ter conhecido Irmanduz e tal. Esse dia eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer esse dia, porque realmente é um dia muito marcante para mim. E eu vou lhe contar, no meio do nosso papo, vou pedir a você para me contar sobre algumas coisas aqui que eu fiz. Conta agora, vai. Conta uma. Por exemplo, eu tinha... Essa você vai rir, porque foi coisa assim de adolescente mesmo. Né? Eu tinha 18 para 19 anos e eu era produtor do programa Pé na Bola, Boca do Mundo, que era apresentado na TV Itapuã. Eu já começava a minha carreira com 16, na Rádio Cultura. Depois fui contratado pela Rádio Sociedade, ainda Diários e Emissoras Associados, não era
depois dessa evolução que a Rádio Sociedade toda que o Sistema Nordeste todo teve, era ainda daquele Davi Chateaubriand, alguma coisa assim. Era dos diários de emissoras associados, né? Então, quando eu comecei aos 16 na Rádio Cultura, mas aos 18 para 19 eu fui para a Rádio Sociedade e tinha lá esse programa de Marco Aurélio Alves de Magalhães, que era meu chefe da equipe de esportes, que tinha também, na Rádio Sociedade, que tinha também esse programa na TV Itapuã. Um ficava no piso térreo e o outro ficava no primeiro andar. O estúdio da TV Itapuã era no primeiro andar e a rádio ficava no piso térreo, né? Bom, aí Marco Aurélio me chama para ser o produtor do programa dele. Quer dizer, eu tinha que marcar as pautas, ele me dava o que ele queria, eu marcava com os entrevistados e tal. Conseguimos levar Irmã Dulce. Eu não o conhecia ainda pessoalmente, embora já fosse simpatizante das obras e tal, mas não o conhecia ainda era muito novinho. Bom, aí ela chega lá com aquela fragilidade toda, que quem conhece ou conheceu Irmã Dulce, quem conhece a história dela sabe que isso realmente é verdade, né? Ela aí sai procurando, o porteiro mandou ela ir lá para a parte de baixo, porque eu tinha chegado, mas não estava ainda no estúdio da TV. Era 8 e pouco da noite, 9 e pouco, o programa acho que era 10 horas. 10 para 10 e meia, uma coisa assim. São muitos anos mesmo. 1978, para lembrar assim, de dados, né, minuciosos, é mais difícil. Aí, quando ela chega lá, ela começa a conversar comigo e tal. Aí disse, irmã, um dia eu vou realizar um sonho que eu tenho. Estava começando esse negócio de loteria esportiva, de quina. Acho que a quina foi a primeira loteria depois da loteria esportiva. O primeiro sorteio, né? Mega Sena veio depois e tal. Eu virei para ela e disse assim, irmã, eu vou fazer uma promessa aqui à senhora pessoalmente. Novembro de 1978, minha gente, ou 79. O mês eu acho que era novembro mesmo, porque era final de temporada do campeonato baiano. Eu, no dia que eu ganhar esse prêmio de loteria, eu vou dar metade do valor para suas obras. Ela olhou para minha cara assim e deu aquela risadinha. Quer dizer, isso aí é doido. Sabe? Foi assim o primeiro fato marcante, interessante. Esse daí é doido. Já se passaram 46 anos disso, mais ou menos, 45, 46, eu ainda não ganhei esse prêmio. Mas continuo com a esperança de ganhar e poder dar metade para as obras sociais do mundo. Porque eu acho que ela está discutindo lá de cima. Essa foi a primeira, né? Bom, mas agora deixa eu perguntar você alguma coisa sobre ela. Foi mais engraçado a forma como ela me olhou assim. Quer dizer, isso aí é maluco, isso aí é doido. Imagina se você tem uma aproximação e já parte para uma conversa desse tipo com a Feira, meu Deus do céu. Mas assim eu não sei se alguém ainda tem esse programa, Pé na Bola Louca no Mundo. Vou até perguntar ao meu querido Cezinha Brandão, que trabalhou na TV Itapuã por muitos anos, depois foi para a TV Bahia, já tem muitos anos lá também. E a TV Itapuã tinha uma sala enorme, com os arquivos de todos os programas. Não sei se ainda existe isso hoje, são 40 e poucos anos depois, né, gente? 42, 43 anos depois. 42, né? Foi 78, 79, vamos botar aqui que tenha sido 79, mas é 42 para 2021, exatamente. Então, assim, não sei se ainda existe. O que eu queria ter, como é que eu poderia dizer, meu Deus? A certeza dessa data. Eu tenho quase convicção que foi em novembro de 79, ou novembro de 78. A minha dúvida é só com relação ao ano. Mas foi um negócio muito interessante. Mas, Carla, deixa eu começar a fazer algumas perguntas da própria Irmã Dulce, que eu vi aqui no seu livro. Vamos lá. Você já falou aí da infância dela, que era muito sapeca e tal. Ela teve uma infância pobre, a família dela era uma família pobre. Como é que foi a vida dela, desde que você tem conhecimento de alguma coisa sobre ela? Quando eu fui estudar a biografia, ela é neta de desembargador. O pai dela, professor, que naquela época você sabe que o professor e advogado. Então, ela tinha uma vida, não era milionária, mas tinha uma vida boa, tranquila. E tanto que ela vivia com os irmãos, para baixo para cima com os amigos, todo mundo. E aí, quando chega ela perde a mãe, né, aos 6 para 7 anos, a gente coloca 7. Muito nova ainda, 7 anos. Muito nova, esperando a outra irmã dela, né? E aí eu coloco. Ela morre junto. Tá aí no livro, mas de uma forma mais delicada, né? Porque é para criança. Então a gente, como é que se diz? E ela tinha isso. E quando
ela passa a morar com as tias também, as tias vão buscar as irmãs do pai. E a Madaleninha, elas eram muito católicas, as tias dela. E já fazia esse trabalho social, né? E um dia, só que a Irmã Dulce ia sempre para o estádio lá na Graça, torcedora do Ipiranga, junto com o pai, os irmãos, torcedora do Ipiranga. Eu acho que o ídolo dela era Popó. Da Se não me engano. Da década de 50. Isso, se não me engano. Foi um grande atacante, sinal. Quer dizer, eu nunca vi jogar porque eu nasci em 60, mas a história conta como um dos grandes atacantes do futebol da Bahia, Popó. É verdade. E aí, o que acontece? A tia dela faz um convite quando ela tinha 13 anos, dela não ir no dia para o estádio com o pai, né? Para lá, não era nem estádio, era o lugar onde eles tinham, né? Do Ipiranga. Um estádiozinho mesmo pequeno, para 5 mil pessoas. Pequenininho, na Graça, exatamente. E aí ela faz a proposta, que chama ela para ir junto, acompanhando ela. E ela vai, muita gente pensa que a primeira favela que Irmã Dulce visitou foi a dos Alagados, e não foi a dos Alagados. Foi como ela morava ali na Rua da Independência, foi ali no Dique, na região do Dique. A gente não tem o nome exato da favela, mas ela é conhecida como na região do Dique do Tororó. E isso marca a vida de Irmã Dulce, porque até então ela não tinha tido esse contato com a pobreza mesmo, ela não tinha tido. Então você acha que nesse momento aí que ela despertou? Ela foi tocada nesse momento. E aí ela continuou, ela quis seguir a tia, ir para um lado e para o outro, ela estava acompanhando, ela já passou a não, mas a paixão dela continuava por futebol, por tudo, mas ela continuou seguindo as tias. Não e aí os jogos do Ipiranga. E aí aos 15 anos é que ela é tocada profundamente, ela vai para desterro, né, ali onde a tia dela frequentava, e ela vê as irmãs franciscanas, e ela sente tocar no coração dela mesmo, profundamente, e ela corre para casa, junto com a tia, quando chega, e fala com o pai que o desejo dela é ser freira, com 15 anos. E isso não voltou mais, ela não deixou de ter esse pensamento. Então eu digo que ela tinha uma missão aqui na Terra, sabe? E Deus... Ela relutou em aceitar a ideia dela? Como foi a reação do pai? Aí o pai diz que vai pensar, ela vai pro quarto e começa a rezar, que ela tinha uma paixão por Santo Antônio, né? E aí ela volta de novo para a sala e o pai fala assim, vamos esperar mais um pouco até você concluir os estudos. E ela... divinamente, ela se forma, e no dia da formatura o pai vira para ela e pega o anel, que tinha essa tradição. Essa tradição, né? E ela vira e fala assim, não, eu não quero nada, eu quero ser freira. E aí diz que quer ir, e aí o pai, aí agora não tem mais jeito, ela cumpriu, né? E leva ela para a estação ali da calçada, a nossa estação da calçada, que ia até Sergipe. Imagine! Uhum. Então, ela viaja e vai para Sergipe. Qual foi a matéria que ela estudou? Ela se formou em professora e também tem, mais lá na frente, tem como... Não é farmacêutica, é alguma coisa assim que ela também consegue lidar. Não é enfermeira, mas ela tem ela consegue lidar, né? Por causa dos doentes e tudo, então ela também parece que ela tem essa formação. Mas eu coloco mais como professora, porque é o que mais tá exposto na biografia dela, né? Uhum. Enfim. Você falou aí de pegar o trem para ir para Sergipe, mas foi mais para Aracaju ou foi para uma cidadezinha onde tinha um convento realmente? Interior. No interior. Agora, ai meu Deus, o nome você me pegou, é São Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão, isso mesmo. E ela tinha o quê? Quantos anos? 21, se não me engano, eu não me lembro, é muito nova. E assim mesmo ela chegou lá no convento. E tem uma famosa boneca que ela não largava, que essa tia que colocou ela, que mostrou ela, quando eu era pequena, eles tinham mania, né, todo mundo, de dar o óleo de rícino, né, para criança, por causa de velho.
E aí, para fazer com que ela tomasse, ela deu essa boneca à tia, né? E ela tinha essa paixão por essa boneca. Inclusive, quando ela entra no convento, ela leva a boneca. Mas quando entra no convento, tem que deixar tudo. E depois tem que ler o livro, te lê. Parece que a superiora depois liberou a boneca aos domingos, alguma coisa assim, não é? Isso, exatamente. E era aquela alegria com as outras irmãs, né? Que era um momento de voltar a ser criança, né? Que não se perde nunca. E como E foi é que isso. ela saiu de lá, voltando para Salvador e dando início, de fato, às obras sociais de Irmã Dulce? Primeiro ela se torna freira lá, o pai viaja, e aí é que tá. O nome dela era Maria Rita, né? Uhum. E uma das coisas que, quando a pessoa se torna freira, né? É dado um novo nome para essa pessoa. E aí, em homenagem à mãe dela, que se chamava Dulce, ela ficou com uma irmã Dulce. Então, e volta para Salvador para ser professora, vai para o Hospital Espanhol também, ela trabalha lá no Hospital Espanhol e em outras escolas. E é isso. Tem umas Tem histórias mais coisas. interessantes, né? Que o Tem. prefeito ia bater na porta dela lá, chamava ela no gabinete, porque ela estava invadindo não sei o que lá, para poder botar os doentes dentro, invadia lojas que estavam praticamente abandonadas, assim, algum imóvel abandonado, ela invadia. E continuou Na tendo verdade, essas a famosa proezas de Ilha dos cabeça. Ratos. A famosa Ilha dos Ratos, e que não é a Ilha dos Ratos, existem duas Ilhas dos Ratos. Então, é a famosa Ilha da Península Itapajipana, na Ribeira. Então, essa que tinham casas que estavam fechadas, abandonadas, e ela não tinha onde botar as pessoas, os doentes, pessoas com febre, com todo tipo de doença que você possa imaginar, vários tipos, e pobres na rua, e ela recolhia e arrombava, e muita gente ajudou ela para poder fazer isso. E aí foi passando de boca em boca, que tinha uma freira que estava arrombando as casas, tá? E aí Esse chegou, prefeito chamava ela, né, para conversar. Aí, na verdade, foram os donos das casas primeiro que foram lá. Enquanto ela foi na feira de São Joaquim, que ela ia pedir muito, ela só fazia pedir. Ela não queria o dinheiro, ela abdicou do dinheiro da família e ela só fazia pedir. Pedir. Ela disse: o não já tenho, então ela, ela não tinha vergonha. Aonde quer que fosse, ela pedia, que era para os pobres. Tem um fato até que eu acho que, não sei se posso chamar de pitoresco, né? Eu achei um pouco deselegante, mas teve um fato que ela foi pedir a uma pessoa na feira que desse a ela Eu alguma relato coisa de isso. alimento, e o cara tratou mal, né? E fez Na assim, uma verdade, declaração é, mais pesada, digamos assim, é, negando a é, doação. na verdade assim, ele cuspiu na mão de Irmã Dulce. A verdade é essa. Na hora que ela pediu, ele cuspiu. E ela, na sua sabedoria, ela pegou, Travou um pouquinho, mas daqui a pouco. ela pegou, simplesmente limpou a mão e disse: esse é meu, agora me deu dos meus pobres. Então, ela era muito sábia, sabe? Isso me arrepia de um jeito, porque eu fico imaginando esse feirante. Ele deve ter desabado. Ele deve ter desabado. Eu imagino Talvez isso. não, porque tem gente que é insensível, mas ela sim, ela deu uma de realmente mostrando a pessoa abençoada, a pessoa diferente Isso que está ela era, no né? filme também, né? E é isso, gente. É uma história que nós precisamos conhecer a história. É a biografia. Claro que eu tive que tirar. Não dá para colocar a história dela completa, não tem como. Tem que ler vários livros. Mas, assim, o essencial, sabe? O mais importante. E contando mesmo como foi. Você sabia que ela pediu ao pai para fazer o regimento completo do hospital, porque ele era advogado. Advogado, né? Uhum. Como é que se diz? Ele fez. Então, ela era muito inteligente, muito.
Eu digo a vocês que é uma história incrível, gente, que todos têm que conhecer realmente. Dulce Aventureira, Amor e Fé, e outros livros também. Mas leve esse presente para uma amiga. Essa semana, Tilé, eu mandei para Portugal, eu me emocionei, sabe? Sabe o que você manda? É uma amiga que está lá, que a filha tem 2 ou 3 anos, não me lembro, e eu mandei todos os meus livros. Inclusive, aí ela fez assim, pode deixar que eu pago o correio. Então, foi assim, eu fiquei muito feliz em saber que tá tomando, sabe, outro rumo, como diz a gente aqui, né, o baiano. Carla, e a história do galinheiro? Tinha um galinheiro lá que estava desocupado. Como é que é essa história, né? É isso. Por Ela conta quis colocar os doentes no galinheiro e tal. Por conta desses arrombamentos, ela acabou tendo que sair do lugar que ela estava e ela viu as arcadas ali os arcos, né, do Bonfim, e ele é profundo, né, e levou o povo para lá. Só que o Bonfim é um lugar turístico. E foi aí que o prefeito, De novo, na alguém sabe o época, nome desse Antônio prefeito? Carlos Magalhães, Ah, na época, convidou ela para o gabinete. E aí conversa com ela, irmã, eu sei que você está fazendo um trabalho muito digno, mas ali não dá para você ficar com seus pobres, com seus doentes, porque é um lugar turístico. Ele falou mesmo para ela. E ela virou para ele e falou assim, me dê uma semana. Pense. Ela não tinha para onde levar, mas me deu uma semana. foi E esperta de ela novo, ela correu, pediu ela pra lá, né? lembrou, correu para o convento e falou com a irmã, a madre superiora, né? Ela disse, irmã, eu não tenho para onde levar os meus doentes, os meus pobres, mas tem aquele galinheiro ali no fundo do convento. Aí ela, mas o galinheiro? O galinheiro, eu limpo todo e vou ajeitar e vai dar certo, irmã. Aí a irmã autoriza para que ela traga. Então ela limpa, tem muitas irmãs que vão ajudar ela, né? Limpa o galinheiro todo. E aí, a cidade presencia lá, a Cidade Baixa, né? Presencia vários carroceiros, várias pessoas ajudando ela a trazer esses pobres de lá até o famoso galinheiro, né? Onde tudo começou. Então, é um negócio que arrepia. E aí a madre pergunta, e cadê minhas galinhas? Eu fiz uma deliciosa canja para os meus pobres. Que ela era assim, né? Então, a história dela é incrível, Tilé. É E incrível. depois ela se tornou muito amiga de Antônio Carlos Magalhães, que algumas vezes colaborou, inclusive, com ela. Né? No princípio tiveram uma certa dificuldade de sintonia, vamos dizer assim, mas depois a coisa foi, né, fluindo, Por fluindo. conta como é? De boca em boca, né, que foi dizendo, da freira. Então, ela começou, as pessoas viram que não tinha jeito. Então, tinha que fazer alguma coisa por ela, porque o povo já conhecia, já abraçava Irmã Dulce. Então, os políticos estavam tudo doidos, né? Sem saber o que fazer na época. E é isso. E ela não tinha partido. Ela estava, se era para pedir, você vê lá, quando ela recebe, ou quando ela recebe, não. Quando tem a visita do presidente Dutra, e aí o hospital está passando por dificuldades financeiras, ela junta uma quantidade de crianças e vai e faz uma barreira com as crianças na frente do carro. Onde o presidente da República ia passar. Imagina, aí o presidente da República desce, imagine, para conversar com ela, e ela chama ele para dentro do hospital para conhecer o hospital, então, e mostra a dificuldade, e ele promete que vai ajudar e realmente envia ajuda financeira, onde eles concluem. É uma história, gente, não dá para acreditar. Como é que viaja para Detroit para um congresso só como é? De irmãs católicas, né? De freiras, né? E esse congresso ela é homenageada e tudo. E mandou-se gente pequenininha, Tinha com mais de 1,5 seu metro, né? jeitinho.
Eu acho que sim, viu? Se não for menos. Uhum. Se não for menos. Pequenininha, com seu jeitinho. Ela simplesmente chega até o presidente, gente. E traz nada mais, nada menos do que 2 aviões da Força Aérea Americana recheados de medicamento e de mantimentos que fica por meses. É incrível. Tô toda arrepiada É aqui. incrível mesmo. A história de Irmandulce é um negócio assim extraordinário, que não tem palavras em dicionário nenhum que a gente possa traduzir o que foi realmente Irmandulce, né? Tem E uma ela história. abraçava todo mundo, de todas as religiões. Ela abraçava um. Então, gente, é um ser humano que se doava. Ela só fazia isso, se doar. É muito incrível. Tem uma história interessante, assim, ela começou a ter problemas de saúde, né? E alguma coisa aconteceu, assim, que foi muito grandiosa para ela. Ela prometeu que a partir daquele dia, inicialmente não foi em função da doença, que a partir daquele dia ela ia dormir sentada, né? Exatamente. Como A foi irmã isso? dela, Uhum. ela é muito ligada à irmã dela. Na verdade, Dulcinha, né? Que a Dona gente Dulcinha, fala. conheci. Pois Olha, é. Dona Dulcinha, eu me encontrei algumas vezes com ela lá nas obras. E toda vez que chegava lá, meu filho, vem cá, deixa eu carimbar você. Eu disse, o que é carimbar? Ela pegava um brochezinho, pá, prendia aqui na camisa. Isso ela dizia que era carimbar, entendeu? Algumas vezes me Pois encontrei com é. ela, até mais do que com Rima Dulce mesmo, Dona Dulcinha. Uhum. Uhum. E aí, Então foi a ela partir recebe de uma enfermidade de Dona Ela Dulcinha. recebe, ela recebe um telefonema e ela está com um problema grave e ela vai aos pés de Santo Antônio e promete que daquele dia em diante, se a irmã dela ficasse boa, que ela dormiria numa cadeira. E Essa cadeira, Dulcinha inclusive, está ficou lá até boa. hoje, Tá, no Memorial Irmã está. Dulce. Uhum. Está. Emociona quando a gente chega aqui ver o quarto dela, que vê essa cadeira de madeira. Gente, e ela dormiu por mais de 40 anos. Já no final é que os médicos proibiram praticamente, mas ela dormia no máximo 4 horas, e no outro dia estava de pé, para um lado e para o outro, ajudando, fazendo, correndo atrás, indo na rua. A gente não tem explicação, Chile. É difícil até da gente falar, sabe? Verdade. Uhum. É um ser Eu sei humano o que que você está passando vive. para dar essas informações, porque exatamente a história assim, é muito, mas muito. Toca muito na pessoa. Né? E você que está nos vendo aí, Exatamente. se você não conhece ainda as obras sociais de Mandus, dê um pulinho ali na Cidade Baixa. Né? Fica bem próximo ao Colégio Militar dos Desejos, bem próximo à Igreja do Bonfim. A distância é pequena da Igreja do Bonfim para lá. E lá visite o Memorial da Irmã Dulce. Tudo isso que a gente está falando aqui está tudo lá, minha gente. Tudo É lá. a história É a viva. história Ali viva. está a história viva. Você vive. Essa semana eu tive uma reunião com a Mônica, que vai estar comigo domingo, porque domingo eu vou fazer no meu Instagram, eu tenho uma live cultural. E aí, o que é que eu vou fazer? Os bastidores de Dulce Aventureira. Eu vou estar fazendo o que eu estou fazendo aqui com você. A gente vai estar fazendo lá na live. E aí, estou cheia de convidados, inclusive a Mônica Silva, que ela é a arte educadora de lá, do Memorial Irmã Dulce. É uma pessoa incrível, incrível, sabe? Ela tem uma memória que é surpreendente. É, Então, ela vai estar presente também. uhum. E aí eu vou fazer. Uhum. Tem umas histórias que eu conheço, talvez você conheça também. Por exemplo, uma delas que não tinha nada lá, precisava de café. Né? Não tinha nada de café lá no almoxarifado. Ela começa a rezar para pedir a Santo Antônio que trouxesse. Aí, de repente, diz que chega um caminhão, uma pessoa dirigindo, e entrega o café. Não. Não? Meu café não. É pão, né? Não. Na Ah. verdade, foi o inverno mais frio daqui de Salvador. Não, talvez E seja uma ela outra tá. história essa daí. Eu estou dizendo, Não! deixa eu te explicar, deixa eu falar, Olhe! você precisa me corrigir depois. Ou foi pão, deixa bem, ou pão ou café, não me lembro bem. Pode ser até que eu tenha equivocado com relação quando eu digo café. Mas Mas tendo a a comida. pessoa chegou, né? E
ela recebeu aquilo ali, que abasteceu por muito tempo, por algum É, 2 ou 3 meses, alguma coisa assim, e que na saída ela disse que quem estava dirigindo o caminhão era Santo Antônio. Que ela é isso. enxergou São isso. duas histórias. É. São duas histórias. Aham. Essa de Santo Antônio é a do cobertor. Ah, tá. Mas tem o café, mas tem comida também que, na verdade, são duas histórias. Essa história eu nem botei no livro, eu Aham. botei a de Santo Antônio. Eu Uhum. botei de Santo Antônio porque foi o inverno mais frio de Salvador e elas, irmãs, estavam distribuindo cobertores ali na frente do hospital, É. né? E acabou. E as irmãs chegaram para a irmã Dulce e falou assim: irmã, não temos mais cobertor e tem muita gente ainda com muito Meu Deus frio. do céu. Aí ela chamou as irmãs, vem aqui, levou todo mundo para a capela, ajoelhou e pediu. Não deu, sei lá, meia hora, 20 minutos, o caminhão passou e jogou, sabe, coisa de, como a gente chama fardo, né? Uhum. De cheinho de cobertores. E aí falando que era Santo Antônio. Então tem essa história. Porque E a outra ela mesma contava essa história, que era Santo Antônio que estava no é, volante. Né? Ela dizia isso. isso, com certeza ela dizia. Deixou lá, E, pegou rapidamente, saiu e continuou, foi embora. E essa Uhum. da comida, que eu não lembro se é o café, eu não lembro. Eu sei que tem a história da comida que não tinha realmente mais a comida. E ela vai de novo aos pés de Santo Antônio e pede a Santo Antônio. E aí o que é que acontece? Aí tem a história que a noiva é deixada no altar, né? Nossa. E o buffet, a mãe da noiva liga no mesmo dia e envia o buffet completo para lá. E ela vai para os pés de Santo Antônio e agradece e diz assim: agora arranja um outro noivo. Ela era incrível. Arranja um outro Então, noivo essa lá. da comida é isso. É muito incrível. São muitas histórias que a gente não Eu tem como ainda contar. conheço mais uma, da pessoa que eu citei aqui, Uhum. talvez uns 20, 30 minutos atrás, seu Antônio Jorge Moreira Garrido. Ele ia fazer uma doação de pães, salvo engano, aí é onde eu fico realmente na dúvida, pães ou café, mas acho que era pães. Ele ia fazer uma doação no hospital, ou no hospital que na igreja de Santo Antônio, além do Carmo. O Sim. carro foi lotado, ou de café ou de pães, lotado, o carro não tinha lugar para mais nada. Ele entra na igreja, aí antes de chamar alguém para entregar o material ali, o pães ou o café, né? Ele para rezar um pouco. Nisso, ele volta para o carro, esquece de chamar a pessoa da igreja, volta para o carro e começa a dirigir. Quando ele olha o carro cheio de coisa. Ele aí foi bater lá em Mandus para entregar. Tá vendo? É isso mesmo. São Ele histórias foi e para mais fazer a histórias, gente. doação na igreja de Santo Antônio, além do Galo. Não sei se a missa já tinha terminado, ele ia distribuir lá com os pobres que ficavam na região. Uhum. Isso eu também não me lembro. As histórias, são muitas histórias sobre o Mandus, e aí a gente Muitas, confunde alguma muitas. coisa. Né? Mas eu Exatamente. citei essa própria pessoa porque difere um pouquinho daquilo que eu estava falando. Eu só me lembro muito bem o que foi que ele levou. Mas ele estava indo para a igreja de Santo Antônio, além do Carmo. Né? Exatamente. Ele não ia entregar a irmã Dulce. Só que acho que ele chegou atrasado, alguma coisa assim, a missa tinha terminado, não tinha mais aqueles pobres na porta. Houve algum fato, né? Que ele entrou, Pois arrebentou e é. saiu. E quando ele se tocou, tudo tinha ficado do carro, porque ele não tinha encontrado ninguém para doar. Né? E aí ele foi. Então, bom, então o meu caminho agora levar para a irmã Dulce. E levou. Divaldo Franco contou uma fantástica, não tem muito tempo não, não sei se você já ouviu esse vídeo, Divaldo Franco contou um diálogo entre ela e ele, que foi um negócio assim maravilhoso, né? Dizer, ô irmã, como vai, senhora? Só que você está mal. Não, irmã, calma, ainda vou viver muitos anos. Divaldo fala abertamente que ele sabe o dia e a hora que ele vai morrer, né? E que está se aproximando. Palavras ditas por ele mesmo. Ele está se Chico aproximando. Xavier não falou? Não Ele falou está que ele morreria se no dia movendo. que o Brasil estivesse todo feliz, e Uhum. foi quando o Brasil foi campeão, né? Aí, resultado, Divaldo Franco continuou com essa história. Aí começa lá, como se fosse uma fofoca assim entre os dois, né? Você está mal? Não, irmã, é exagero do meu irmão, não sei o quê. Mas ele é médico, então ele sabe o que ele está dizendo. Não se preocupe, não sei o quê. Aí ele disse que ela contou para ele
que ela estava com 2 milhões e alguma coisa de dívidas naquele mês, que ia encerrar o mês, para pagar do Hospital Santo Antônio. De repente, quem liga para ele, você sabe essa história? Quem liga para ela? O cantor Não, Roberto me Carlos. lembro. Ah, foi, sim, sim, O sei. cantor Roberto Carlos liga. Roberto Carlos, o maior fenômeno da música brasileira. Né? Eu- Eu digo uma coisa: se houve comoção na morte de Ayrton Senna, eu não quero nem pensar no que vai acontecer na morte de Roberto Carlos. Porque são seguidores fiéis até hoje. Começou a fazer sucesso na década de 60. Pra você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de fazer na minha vida 3 cruzeiros. Esse show que ele faz Emoções, em alto mar. Eu fui 3 vezes só para poder assistir ele de perto. Porque aí você fica naquele negócio limitado, não tem como você entrar no navio em alto mar. Né? Então, você tem condições de assistir um show melhor, com mais, como é que eu poderia dizer, mais próximo do cantor, Mais você próximo. sente mais a emoção e tal. Aí disse que Roberto Carlos: ô irmã, a senhora está com problemas? Estou, meu filho, estou com problemas, estou com um débito aqui. Irmã, quanto é? Ah, meu filho, beira uns 2 milhões de. Não sei se era reais, acho que não, mas era beira uns 2 milhões, aí a moeda da época, né? Tá Aham, bom, irmã, vou chamar minha secretária aqui, vou mandar depositar esse valor para a senhora ainda imagina. hoje. E depositou 2 Sim, milhões para as obras sociais em Mandus. Então, isso é uma história fantástica, né? Essa história é maravilhosa. Realmente, assim, algo são, extraordinário. Mas, são, Carla, eu sempre terminei os meus 780 programas. Nós estamos chegando praticamente no final, né? Já até passamos um pouquinho de hora, mas não tem problema. Quer dizer, espero que não tenha para você, porque para mim não tem. Para mim, eu estou tendo aqui a maior felicidade do mundo conversando com Mandus. Eu sempre terminei os 780 programas. Estou terminando também essas lives que hoje atingem o número 205 com a mesma pergunta para todos os convidados. Né? Eu deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de falar, algum assunto que você gostaria de falar sobre Mandus e que eu não lhe perguntei? não. A gente tratou da história dela, tem a parte final, né? Mas eu vou deixar um suspense para que as pessoas leiam o livro. Só Uhum. quero dizer que Irmã Dulce é um ser humano. Vão existir outras pessoas que estão vindo também para o mesmo caminho de Irmã Dulce. Estão vindo e são pessoas também, sabe, que vieram só para doar também. Mas Irmã Dulce, ela abriu esse caminho e conviveu com a gente. Conviveu com a gente. Então, não é uma santa do século passado que a gente não sabe a história. É. Então, santo, na verdade, são essas pessoas que abdicam da própria vida e vivem em função do outro, do próximo, E com um detalhe, viu, sabe? se você me permite, as imagens dos outros santos, Nossa Senhora, e todos os outros santos aí, a gente não tem ideia, noção se é daquela forma mesmo que a imagem é feita. Será que Nossa Senhora de Fátima foi com aquela forma, né, que está na imagem? Aí vem as aparições, né? É Aí isso, vem as Nossa Senhora aparecia. aparições. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte: Irmã Dulce é uma Uhum, santa que nós que conhecemos sabemos como ela era. Né? Então é um negócio assim exatamente. extraordinário. Você ter convivido, ou pelo menos ter conhecido. Quando a gente vai ali, toda vez que eu vou ao santuário, antes de entrar no santuário, eu vou na capela das relíquias, né? Onde está o O corpo corpo. de Santa Dulce. E o corpo está embaixo. Aqui em cima colocaram da forma, no dia quando ela faleceu, do mesmo jeito foi feito, e está lá em cima, mas Protegido por é um cera. vidro e tal. Eu Isso, conheço mas a também. parte de baixo é que está o corpo. E que, na verdade, primeiro foi para a Conceição da Praia. Isso. E depois, quando virou o Santuário de Santa Dulce dos Pobres, trouxe para cá. Uhum. Né? E assim, o que eu quero dizer é que é um lugar onde você sente uma força. É uma força que vem. Não sei, eu não sei, não tem explicação. É. É você dobrar o joelho naquele momento, você se emociona, você agradece tudo que ela fez, esse exemplo, sabe? E quando você entra na igreja, eu senti o que eu senti lá, né? O que eu sinto toda vez que eu entro no santuário de Santa Dulce dos Pobres, eu senti a primeira vez quando eu entrei em Aparecida. Eu
Quando entrei, eu me ajoelhei. Que é uma emoção, a gente é tomada por uma força que não tem explicação. Eu tô toda arrepiada aqui, Tilé, porque eu fico imaginando quando eu for, porque eu vou lá em Portugal, eu vou, com a graça de Deus, Deus me permitir, eu quero ir. E eu imagino o que deve ser aquele lugar. E agora Medjugorje também, né? Medjugorje, as aparições dela são diárias. Então, da Virgem da Paz, Nossa Senhora da Paz. E eu quero também, porque é um lugar que João Paulo II, ele não podia descer, mas ele sobrevoou e disse de lá de cima que era um lugar abençoado, sabe? E é isso, é a história viva de Santa Dulce. E eu digo, gente, que a única coisa que Irmã Dulce fez foi amar e servir. Esse é o ser humano, sabe? E fé, a fé dela. Isso é verdadeira, né? Com a essência verdadeira. Eu me lembro de uma pergunta aqui, não sei se você sabe responder, porque não tem nada a ver com o que está no livro, né? Mas assim, me lembrei agora sem querer. Como é que você sabe como é que foi, como é que era a relação dela com a atual presidente das obras, Maria Rita Lopes Pontes, né? Porque assim, eu imaginava, quando ela faleceu, que Dona Dulcinha fosse ser a responsável pelas obras, quem seria a assumir. Mas só que a Dona Dulcinha também, na verdade, já tinha uma certa idade, né? Já estava com a idade um pouco avançada e tinha problemas de saúde também. Então, por que foi essa escolha? Sabe dizer por que ela escolheu? Eu ainda vou pedir uma live com Maria Rita Lopes Pontes, a presidente das obras. Maria Rita, você sabe que ela morava no Rio de Janeiro, né? Na Isso, época exatamente. Como é que ela morava no Rio. Por que Manduz escolheu ela assim? Eu não sei, a história eu não sei. Olha, o que eu sei é que Irmã Dulce estava muito doente já e ela pediu para falar com a sobrinha, com Maria Rita. E disse a ela que confiava muito nela e que às vezes foi alguma mensagem, né? Alguma mensagem que ela recebeu. E Maria Rita ficou a princípio, né? Mas ela veio para Salvador e ela abraçou. E vou lhe dizer, que ser humano é Maria Rita. No dia da festa agora, no dia 13, a assessora de marketing não conseguiu entrar na igreja. Você tem noção, não conseguiu entrar porque tinha um limite, né? E eu já tinha entrado, porque eu fui mais cedo justamente para poder assistir, eu queria participar. E aí no final, quando terminou, que eu participo da missa. Eu não gosto que venham me perguntar nada, que venha repórter, nada. Eu quero viver aquele momento. Aquele momento tem que respeitar. Na hora da missa mesmo, fica de conversa. Exatamente. Isso. E aí, quando terminou, eu fui lá, aí fiz assim, Maria Rita, eu posso te pedir uma coisa? Ela olhou para mim, aí eu fiz assim, eu queria te entregar esse livro. Aí ela, é você! Porque ela já sabia da história. E aí eu disse assim, e eu posso registrar? Você vê como são as coisas. E ela fez assim, claro! Aí eu botei e não pegava o livro. Aí ela fez assim, baixe mais um pouquinho. Apareceu o livro. Então, é um ser humano. Eu agradeci, eu disse, infelizmente a gente está na pandemia, eu não posso, mas eu desejo que Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, esteja intercedendo por você, para que você continue fazendo esse trabalho belíssimo, porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A quantidade de atendimentos daquele hospital, administrar o negócio daquele, são mais de 1000 leitos, minha gente. Mais de 1000 leitos, imagine. E não é só hospital. Tem o hospital, são 750 crianças lá em Simões Filho, que deixou de ser orfanato e agora tem esse atendimento, né? Até adolescente. E tem o hospital também, a parte da criança, que também eles dão tem o café, então tem a loja. Hoje tem muita coisa, muito, muito. E é um hospital todo SUS, gente. Não tem nada de plano de saúde. É incrível aquilo ali. Não tem. Eu soube que, além do de Irmã Dulce, tem o de Padre Pio na Itália, que é muito, muito parecido com o de Irmã, também SUS o tempo todo. Então, são pessoas, né? Padre Pio também. Na verdade, são pessoas iluminadas, né?
Negócio É fantástico. isso, Tilé. Mas, Carla, muito É, obrigado pela sua participação. Você não sabe a alegria que você me deu. Engraçado, veja como são as coisas da vida. Estou indo para a hidroginástica, que eu faço por ordem médica, né? Por causa do meu problema de polineuropatia nos membros inferiores, quer dizer, nos pés. Aí lá vou eu fazer minha hidroginástica e vou. O motorista liga no Jefferson Beltrão, né? Acho que foi ele que aham. estava apresentando. Foi, eu fiz a entrevista com Jefferson Aí eu estava vendo a sua Beltrão e entrevista. Não, eu Fernando. botei a mão na cabeça, meu Deus, eu preciso encontrar essa pessoa. Foi mesmo, eu recebi a mensagem no Instagram e disse, meu Deus, tá Foi a mandando forma que eu consegui mensagem. lhe encontrar. Quando eu encontrei lá o seu Instagram, eu digo, vou mandar uma mensagem Não, por mas aqui. Mas você veja como são as coisas. maravilhoso. É Foi fantástico. maravilhoso. Eu quero agradecer muito a você, Tilé. E outra coisa, eu queria falar aqui para vocês. Eu sou professora também. Eu sou professora, sou contadora de histórias e sou escritora. Então, como professora, a gente retornou. Quer dizer, a gente continuava trabalhando, né? Que a gente tem que falar, virtual, ninguém parou de trabalhar, muito dobrado até, porque a parte virtual a gente é muito difícil para a gente. E aí na segunda-feira, eu digo, a gente vê com essa parte do o sistema híbrido, né? Uhum. Que vai uma parte das crianças, outra parte fica em casa, Tá depois certo. troca. Uhum. Essa parte presencial. Então a gente está se adaptando e eu quero desejar, agora sim, um feliz ano novo, porque 2021 virou, Verdade. né? As escolas, 2020 ficou para trás de verdade, entendeu? Então eu desejo a todos os professores, a todas as crianças, os alunos agora, que a gente se cuide ainda, porque a pandemia está aí, a gente tem que se cuidar. É difícil não poder dar um abraço nas nossas crianças, É. mas eles chegaram até entendendo isso, sabe? E eu queria dizer a todos os professores, vamos ser um pouco mais humanos, porque as crianças vão trazer muitas coisas, muitas dificuldades, como nós também estamos passando. Então, vamos ser todos mais humanos, Verdade. entendeu? Uhum. Poder compreender esse momento a gente precisa de muita compreensão. Uhum. Então é isso, eu desejo um Ô, feliz Carla, ano posso ter novo. uma última historinha? Estou empreendendo muito tempo, né? Mas tem uma última historinha aqui. Em 1995, a minha mãe se internou por 30 e poucos dias no Hospital São Rafael. Lá pelo 30º dia, mais ou menos, uma médica, me lembro que o nome dela, o primeiro nome era a doutora Clenilda, o sobrenome não me lembro agora, vira-se para mim, minhas duas irmãs, e diz assim, olha, sua mãe não vai mais urinar espontaneamente. Ela vai ter que usar uma sonda, você vai precisar contratar uma enfermeira para ficar em casa, ela vai ter que usar uma sonda de hora em hora, de 2 em 2 horas, para extrair a urina. Botei a mão na cabeça, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Imagina. O exame saiu o resultado como bexiga saturada, ou seja, não iria funcionar. Veja como são as coisas da vida. Eu aí me agarro com a irmã Dulce, né? Pedindo que fizesse o possível pela recuperação dela. Tal. Com 3 dias, 2 dias em casa, ela começou a urinar espontaneamente. Eu me lembro como se fosse hoje. Não tive essa intenção de levar para ser reconhecido isso como um milagre, não, mas estavam pedindo que ele levasse, né, algumas histórias e tal. E que tinha que ser escrito de punho da própria pessoa. Tanto eu fiz um rascunho, e aí minha mãe copiou esse rascunho com a letra dela, escrevendo, lendo o que eu tinha escrito e colocando no papel. Né? Eu não me recordo agora o nome do cidadão, mas ela tem um assessor lá, Maria Rita tem, acho que ainda é vivo, um assessor, aquele que é mais chegado à direção da casa, eu agora não estou me lembrando o nome dele. Acho que isso é sequela da Covid, viu, gente? Porque médico tem me dito, alguns médicos têm me dito que eu passei tranquilamente pela Covid, mas que poderia ter uma sequela lá na frente. Eu começo a sentir que essa sequela é um certo esquecimento de algumas coisas. Por exemplo, eu fiz uma dieta aí de 1 ano e meio, perdi 22 quilos, e de manhã sempre eu comia 2 ovos cozidos. Então hoje, quando eu vou botar os ovos no fogo, né, eu vou, coloco, saio para me arrumar para ir para a hidroginástica e esqueço o fogo ligado. Quase todo dia acontece isso. Imagina, quer dizer, Pode ser. pode ter um problema seríssimo, né? Então,
deixar um fogão lá com uma panela, a água secar toda, estourar naquele negócio ali, Deus me livre vai. Então, minha irmã sempre me dá esporros aqui por causa disso, porque quase todo dia eu esqueço de desligar tal bendita água, né? Mas sim, então, é pena que eu não me lembro o nome dele agora. Ele recebeu educadamente, mas assim, achei que ele não deu muita importância àquilo que eu tinha levado lá. Pode ter sido até uma impressão minha, Deus me perdoe, né? O irmão Dulce também que me perdoe. Mas achei que a pessoa não deu importância nenhuma. E eu levei tudo. Prova de exames, declaração da médica, dizendo que constatou que era uma bexiga saturada. Não estava querendo reconhecer milagre, não, gente. Estava querendo apenas que encaminhar isso para que soubessem também que houve essa intercessão, né? Como houve de diversas pessoas. Ele deve ter registrado, com certeza. Com certeza deve ter registrado. Você lembra o nome dele? Não. Eu não me lembro agora o nome dele. É porque eu não sei. Eu não sei. Depois eu lhe conto pelo zap. Porque eu me lembro eu me lembro desse senhor. Ele era o braço direito da administração das obras. Infelizmente me falhou aqui a memória agora. Mas, Carlinha, muito obrigado. Um beijo para você no coração. Que Santa Dulce lhe abençoe e lhe proteja, né? Todos nós. Parabéns pela sua carreira. Muito lindo essas coisas que você já me contou até por zap e tal, do seu trabalho. O que eu li no próprio livro tem algumas referências a seu respeito. Tem também declarações interessantes que eu nem acabei tocando aqui, de algumas pessoas, alguns depoimentos, né? Depoimentos fantásticos, assim, de pessoas falando sobre quem era a irmã Dulce, como conheceram. E foi por acaso. Na verdade, só ia ter o meu depoimento do chamado. E aí, o que aconteceu? Durante a poesia, né? A antologia, eu tive o contato. O padre, ele é poeta também. Então, ele veio me contar essa história. Foi aí que deu a grande sacada. Eu fiz assim, não, essa história não pode ficar, tem que vir para o meu livro, você permite? Aí ele escreveu assim, não, tem que ser pequenininho, você vai ter que resumir, porque eu vou botar uma parte de depoimento. Aí uma outra pessoa também da antologia, que mora no Rio de Janeiro, eu não conheço pessoalmente, ela tem essa amiga que também teve o contato com a irmã Dulce, teve o contato. E ela coloca para mim, ela hoje tem 90 anos, essa senhora tem 90 anos, e diz que faz questão de me conhecer. Todo mundo quer que eu vá para o Rio de Janeiro, que todo mundo quer me conhecer. Janeiro, o pessoal diz que eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, que todo mundo quer conhecer, quer que eu leve livro, imagine, Tilé. Então, assim, são histórias que ela colocou para mim, que a irmã Dulce deu para ela um livro de presente que ela guarda até hoje. Sabe? Então, são declarações. E teve um depoimento que eu esqueci, apagou da minha memória, que foi de uma professora da rede municipal, também uma amigona. A filha dela, acredite, mas eu vou botar quando esse livro for traduzido para o italiano, que ele vai ser traduzido para o italiano e para o espanhol, e vai entrar o depoimento dela. Por quê? Aí ela tinha a filha era bebê. Irmã Dulce ainda não era santa, mas estava no jornal a beatificação, aquela beatificação e tal. E os pais dela não são nem católicos, olha, eu vou te dizer. Eles não são católicos. E a bebê veio engateando e o jornal estava num banquinho assim, sabe? Com a foto de Irmã Dulce. E ela vai engateando, parou na frente da foto, botou a mãozinha, Dute, nem falava. E olha, eu tô toda arrepiada, toda, meu Deus, eu não posso. Aí, quando a gente voltou agora, eu fiz assim, Paulinha, eu esqueci da sua história, Paulinha, pelo amor de Deus. Faz um relato, porque vai entrar no meu livro quando eu traduzir. Meu Deus, são histórias e mais histórias. Você pense. E ela não era considerada santa, então é por isso que eu digo, já era santa sim. Eu acho a geração de vida, né? Porque gente, não é dedicada ao próximo dessa forma. Você já imaginou uma criança, menos de um ano, engateando? Vê a foto, Tilé, isso não existe, Tilé. E a Ju diz que ela levantou, assim, não ficou em pé, porque ela não ficava em pé, mas com o joelhinho, só esticou o tronco, botou a mão e dute. É incrível. Obrigado, viu, querida?
Gente, gratidão. Eu vi um monte de gente aí. Débora, beijo. Diana, beijo. Muito de gente. Francine, muito obrigada aos pais de Francine por ter autorizado também. Ela está aqui na live com a gente. Muito Francisco bacana. e Aurilene, Linda, linda, muito linda. obrigada.